Olá, gurias, tudo bem com vocês? Aqui é Arthur, da Irmã Gina, e hoje eu tô aqui para cumprir uma das promessas que era de passar um conteúdo para vocês dentro do nosso encontro presencial. Aquele encontro presencial que foi lindo, enfim, foi muito mais do que a gente poderia prever que aconteceria. E esse encontro presencial, então, a gente acabou deixando fluir, a gente foi colocando vários conteúdos que a gente planejou de tratar com vocês durante as apresentações. Então foi uma apresentação barra aula, né? Barra aprendizado de vida, inclusive. Vamos lá então para o nosso conteúdo. Oka-Ami. Por que Oka-Ami, Arthur? Bom, porque aqui a gente traz essa ideia de, primeiro eu tenho que observar e analisar, então é o O e o A da nossa sigla. Depois é criar e modelar, que é o C e o M. E depois agir e executar, que é o A e o E. Então é por isso que é Oka-Ami. Eu carinhosamente chamei por esse nome, por uma questão de que dentro do nosso lar, aquilo que nós amamos, aquilo que nós cuidamos, ele se desenvolve. E ele vai melhorando, ele vai prosperando. Então é Oka, partindo desse conceito de que é ali que nós criamos e nós temos esses relacionamentos todos dentro da nossa empresa, que nós podemos melhorar. Então é por isso, inclusive, que esse ciclo aqui, eu não trato ele só simplesmente como um ciclo de desenvolvimento de produto. Ele é uma forma que eu uso para fazer com que dentro da minha empresa exista uma melhoria contínua em todos os processos, inclusive nos produtos. Bom, vamos lá. Dentro daquilo que a gente conversou na nossa aula, a gente tem que trazer sempre constantemente a ideia dentro da nossa empresa de que não adianta só baixar a cabeça e trabalhar. Dentro da nossa empresa, nosso papel como idealizador, como idealizadoras de uma empresa, de uma marca, de um projeto, nós devemos ser a mente e os olhos. Então nós devemos sempre sermos a pessoa que vai dar a visão, mesmo que seja apenas para nós mesmos, mesmo que seja para os nossos clientes, mesmo que seja para os nossos colaboradores. Então é por isso que não dá para baixar a cabeça e só trabalhar, a gente tem que observar tudo o que acontece ao nosso redor. Nossa, mas então conforme a empresa vai crescendo, eu tenho que saber de tudo que acontece dentro dela? Bom, pelo menos tem que saber de tudo a partir dos dados, a partir do feedback dos clientes. Hoje em dia, eu não tenho como saber tudo o que acontece dentro da minha empresa, mesmo eu ainda sendo uma pequena empresa, e eu tendo apenas 7 funcionários. Contudo, eu não preciso saber de tudo, porque eu consigo analisar os dados e eu consigo, a partir das reuniões, trazer essa visão para todo mundo que trabalha comigo e a partir do meu posicionamento de marca, a partir do meu branding, eu consigo dar a visão para as pessoas que consomem com Kuka, os pais, as famílias que consomem com Kuka, o que a marca se propõe, qual que é a visão da marca, qual que é o nosso planejamento em cima de tudo isso, construindo isso na cabeça do consumidor final e construindo isso dentro dos nossos clientes internos, que na verdade são os colaboradores. Bom, então, primeiro ponto, observar, analisar constantemente. Isso é o que capacita um gestor, é o que capacita, na verdade, uma empresa a crescer. Se nós estamos baixando a cabeça e trabalhando e sendo simplesmente um operário dentro da nossa empresa, a nossa empresa ela não vai para frente. Porque quando a gente baixa a cabeça, nós olhamos para baixo. E nós não devemos olhar para baixo, nós devemos olhar para frente, sempre quando nós estamos pensando e executando as tarefas dentro da nossa empresa. Ah, Arthur, mas é óbvio que eu sou só uma pessoa na minha empresa e eu preciso produzir o meu produto porque eu sou artesã. Mesmo assim, você tem o seu momento de produzir aquilo que você precisa produzir, o seu produto, mas tem que ter um momento de analisar, um momento de observar, um momento de passar por esse ciclo, rodar essa roda que a gente está falando aqui do Oka-Ami, para que você consiga, então, ter esses dois papéis dentro da empresa. Porque quando a gente está sozinho dentro da empresa, um dos grandes problemas é que a gente primeiro dá prioridade somente para as coisas operacionais. Mas a gente precisa a gente precisa ter um tempo de planejamento, mesmo que seja uma reunião interna só comigo mesmo, mesmo que seja eu pegando um papel e eu anotando o meu planejamento naquele papel. Isso é muito importante. Então, observar e analisar. Até porque esse planejamento, essa observação, só mais um parênteses dentro desse analisar e observar. Eu preciso saber como que está o meu negócio. Se eu não sei como está o meu negócio, como
como eu posso, então, bolar uma estratégia para chegar onde eu quero chegar? Primeiro, eu tenho que saber onde eu estou. Segundo, eu tenho que saber como chegar, qual o ponto que eu quero ir. Depois, eu tenho que saber como que eu vou chegar até lá, qual que vai ser o caminho, quais vão ser, então, as estratégias. Mas primeiro eu preciso saber onde eu estou. Bom, daí depois disso a gente entra num processo que daí é a parte de criar e modelar. O que seria o criar e modelar? Aqui eu uso muito essa ideia de que a gente primeiro vai, dentro desse criar e modelar, né? Primeiro nós iremos colocar as nossas cabeças nas nuvens, porque nós precisamos desse momento criativo, e daí depois a gente precisa colocar isso no mundo físico. Então, esse criar, ele sempre vai ser pautado nisso. Primeiro nós idealizamos, nós trazemos isso para o nosso plano mental. Então, a partir depois desse plano mental, nós começamos então a aprimorar essa ideia, ainda assim, com esse processo mental. Então, a gente vai trabalhando essa ideia dentro desse processo mental para chegar depois no momento em que isso sai do processo mental e, a partir de então, eu começo a usar as minhas mãos, eu começo a agir, eu quero dizer, né, metaforicamente, usar as minhas mãos para modelar isso. Então, a criação, a modelagem de uma coisa nova, um serviço novo, um produto novo, um processo novo, adaptado à minha empresa, ela sempre vai precisar primeiro dessa observação, para depois, então, eu saber o que eu preciso criar ali dentro. E aí entra esse processo de criar, de imaginar, e o processo de modelar, né, da gente conseguir trazer essa ideia para a realidade, para que ela consiga, do plano abstrato, entrar e se materializar, criar forma nesse mundo concreto, para que eu consiga, então, compreender como é que aquilo ali vai funcionar, né? Eu estou passando primeiro por cima, assim, de todos esses pontos, para que depois a gente analise cada um deles, tá? Bom, ele depois entra dentro na última etapa, que é de agir e executar. Na parte de agir e executar, eu já comecei lá no modelar, eu já comecei a usar minhas mãos, mas eu ainda estou muito experimental. Eu ainda estou muito testando, é como se eu tivesse uma ideia na minha cabeça e a partir dessa ideia eu uso minhas mãos, mas no sentido de como se eu tivesse uma massa de modelar. Então eu vou começar a modelar essa ideia para entender como ela vai ficar realmente no plano concreto, saindo do abstrato e indo para o concreto. Mas daí depois o agir, que daí é quando a gente tem que tomar as ações para saber o que é necessário para executar aquela ideia, que eu já vi como ela fica, mais ou menos, pelo menos, eu já tenho uma ideia de como ela fica no plano concreto, então aí eu começo a trazer a ideia de como que eu vou planejar isso, como que eu vou lançar isso, como que eu vou fazer para, de fato, transformar essa minha ideia que eu modelei, para colocar ela dentro da minha empresa, para eu oferecer esse novo produto, para eu oferecer esse novo serviço, para eu estabelecer esse novo processo. E depois, essa roda ela não tem um fim, por isso que ela é um ciclo ali, né? Ela é um ciclo porque depois que eu faço tudo isso, depois que eu já trouxe para ação e eu já executei isso, então agora eu preciso voltar para o processo de analisar e de observar. Por quê? Porque daí a partir de então eu consigo ratificar se aquilo que eu fiz ele trouxe o resultado que eu esperava, se aquilo que eu fiz ele foi aceito para o público, se aquilo que eu fiz, se aquele processo dentro da empresa ele foi realmente algo que trouxe mais eficiência, ou se na verdade nada disso funcionou muito bem, então eu preciso rodar isso de novo e eu preciso de novo então observar, analisar, criar, modelar, agir, executar e então esse ciclo aí vai se repetindo constantemente. Ah, Arthur, significa que então na segunda-feira eu tenho que primeiro analisar, depois... Não necessariamente, porque na verdade eu posso estar criando um produto e eu estar na fase de observação daquele produto. Eu ainda estou arrecadando eu estou arrecadando informações e repertório para que eu consiga passar para a próxima etapa para um produto. Mas, ao mesmo tempo, eu já posso estar modelando um processo. Então eu já posso estar lá na fase de testando já se isso vai funcionar, se isso não vai funcionar. Porque eu posso estar falando de um produto num caso e no outro caso um outro processo que não faz parte do desenvolvimento desse produto dentro da minha empresa. Então, na verdade, isso acontece o tempo todo. O que eu sugiro sempre é que esse processo ele seja aprendido. No sentido de que não que eu tenha que decorar cada parte dele. Para isso está a folha lá, não precisa decorar. A folha está ali para guiar vocês. Até porque ele, na verdade, é um processo muito fluido. Justamente porque eu não quero que vocês
sintam que vocês precisam fazer ele de forma mecânica, mas eu quero que vocês introjetem isso dentro da realidade da empresa de vocês, para que vocês tragam isso para uma nova mentalidade, onde vocês vão constantemente observar, criar e daí depois executar. Porque isso é constância. E sempre a gente precisa de todas essas etapas, porque sem uma delas a gente não consegue tornar real alguma coisa. Ou daí a gente vai ficar sempre no mesmo, né, dentro da nossa empresa. Vamos agora para as especificidades. Eu não tenho a folha, mas eu estou com uma tela aqui na minha frente, daí eu estou lendo aqui para a gente ir indo etapa por etapa dentro desse processo, e daí vocês vão aí com a folha de vocês, que vocês receberam na aula, conseguindo acompanhar, tá? Risquem a folha, façam anotações, porque isso é muito importante. Tem um caderno do lado, façam anotações. O processo ele é fluido, como eu disse. O processo ele não é um processo que a gente precisa seguir ele sempre igual da forma como eu vou listar cada uma dessas coisas. Na verdade, não. Na verdade, é justamente assim. O que tem que ter em mente tem que ter esses 3 pilares em mente para que a gente consiga fechar o ciclo constantemente. A partir desses pilares, se vocês já têm alguma estratégia que vocês usam, por exemplo, para criar um novo... para soltar a ideia de vocês, por exemplo, aqui eu vou dar a ideia para vocês lá no criar de brainstorm, por exemplo. Então, se vocês já têm alguma ideia de como vocês fazem esse desenvolvimento de produto, utilizem isso dentro dessa metodologia. Ela não é uma nova metodologia para que vocês tenham várias metodologias para usar e tudo mais. Não, essa aqui é uma metodologia que eu trouxe para vocês no primeiro encontro porque ela é uma metodologia que eu considero ela básica. Ela é básica e dentro dela eu consigo trazer várias outras metodologias que eu me identifico, no caso que você se identifica, para que você consiga colocar as coisas em prática dentro da sua empresa de uma forma natural, tá? Eu acho que isso é muito importante, porque senão a gente fica muito naquela coisa assim, vamos trazer várias técnicas, vários métodos, vocês vão escolher, vocês vão testar, mas aí a gente vai perder muito tempo, e eu sei que vocês não têm esse tempo todo, na verdade, né? A gente, quando tem uma pequena empresa, a gente está correndo tanto que a gente não tem esse tempo todo. Então eu quero passar para vocês essa metodologia, porque eu acho que ela é a metodologia que eu consegui me adaptar justamente porque ela é fluida e ela é fácil da gente adaptar na nossa rotina, tá? Então, vamos lá. Bom, o primeiro ponto é, dentro daquele ciclo ali, se eu vou começar ele, eu tenho que ir do ponto 0. O ponto 0 ele começa ali no item desenvolver um novo produto. Esse eu diria que é o ponto 0. Ele vai ter um ciclo, mas eu diria que esse aqui, o desenvolver um produto, é o ponto 0. E ali o desenvolver um novo produto, de novo, ele pode ser um serviço, ele pode ser um processo. Aqui eu estou falando um produto, mas na verdade ele pode ser aplicado a qualquer coisa que eu preciso criar dentro da minha empresa. Eu preciso criar uma embalagem, eu preciso fazer um adesivo, eu preciso fazer um processo de separação, eu preciso fazer um processo de atendimento, eu preciso fazer um processo de um atendimento de um serviço específico, eu preciso fazer um novo serviço dentro da minha empresa, eu preciso achar soluções para resolver tal problema, eu não sei ainda se é um produto, se é um serviço, aqui tanto faz. O que na verdade a gente tem que trazer nesse primeiro ponto de desenvolver algo novo é justamente a gente trazer qual é o briefing para criar, para remodelar e que a gente quer aprimorar. O que eu quero aprimorar? Eu quero aprimorar um produto existente. Eu quero aprimorar o meu mix de produto. Bom, então talvez eu tenha que ou analisar todo o meu mix e remodelar os produtos dentro dele, ou eu vou manter aqueles produtos que eu já tenho no mix de produto e eu vou adicionar outros produtos para trabalhar dentro do mix de produto porque eu sinto a necessidade de um produto novo. Se eu já sei qual é esse produto novo que eu tenho que criar, bom, então eu já parto do princípio que o meu briefing é criar um novo produto com a intenção de. Então, sempre, na verdade, a gente tem um problema de projeto, que a gente chama dentro do design. Um problema de projeto não significa que a gente tem um problemão na nossa mão, significa que a gente tem que solucionar alguma coisa, seja ela qual for. Isso é um problema de projeto. Primeiro eu entendo o meu problema de projeto, e depois que eu entendo o meu problema de projeto, então eu monto, melhor dizendo, o meu briefing. O meu briefing, nesse caso, ele vai ser um briefing para mim mesmo, se vocês trabalham sozinhos. Se não é alguém que vai desenvolver para vocês. Bom, se eu trabalho para mim mesmo, então eu tenho que montar o meu briefing. O que eu preciso nesse momento? Eu preciso de isso, disso, disso e disso. Bom, isso aqui ele vai ser um novo produto. Então, dentro desse novo produto, eu sei que eu tenho que ter esses aspectos desse briefing.
Tá? Então, na verdade, a gente parte sempre de um problema de projeto. Porque se a gente se a gente tem um produto perfeito, se a gente tem um processo perfeito, então, na verdade, neste momento que eu tenho um processo e um produto perfeito adaptado ao tempo que eu estou agora e para a realidade da minha empresa agora, então eu não tenho nada para mexer, certo? Eu tenho que estar sempre observando a minha empresa, mas eu não tenho nada para mexer nesse momento para desenvolver algo novo, porque está tudo funcionando redondinho. A partir de um momento eu tenho que desenvolver algo novo. Bom, então a partir desse momento agora eu preciso começar a solucionar esse problema de projeto. Escuta bem o que eu tenho para te dizer. Nada é perfeito. Nada. Eu posso ter um produto muito bem adaptado, eu posso ter um processo que funciona muito bem, mas ele nunca vai ser perfeito. Porque ser perfeito significa ser o máximo da eficiência e da eficácia. E na verdade isso nunca acontece. Porque eu sempre tenho pontos para melhorar. Pode ser que eu esteja num produto ideal, mas ele não é um produto perfeito. Isso não existe. Porque é tudo muito subjetivo e é tudo muito de acordo com o contexto para eu conseguir considerar algo mais adequado ou menos adequado. Mas não perfeito. Um processo ele é mais adequado ou menos adequado. Mas o perfeito eu não gosto de considerar. Justamente porque se eu considero meu produto perfeito, eu começo a ter uma miopia dentro da minha empresa muito grande de achar que aquilo que a minha empresa está fazendo é o melhor que existe. Porque não é. Não é o melhor que existe. E isso é a gente encarar uma realidade para ter a consciência de que a gente sempre pode oferecer um produto melhor e sempre pode oferecer um serviço melhor. E isso vai acabar sendo uma balança, porque eu também não posso sempre achar que meu produto está muito ruim e eu não focar em outras coisas. Eu tenho que entender que a minha empresa ela tem que funcionar em equilíbrio. O meu corpo ele tem que funcionar em equilíbrio. Então não adianta eu só ir no dentista, e no dentista, e no dentista, e no dentista, se eu não cuido do que eu estou comendo no sentido da digestão, por exemplo. Porque eu estou cuidando dos meus dentes, mas eu não estou cuidando do restante do meu sistema digestório. De repente, eu estou comendo coisas que não fazem bem para alguma outra coisa. Então eu tenho que sempre estar observando todo um processo, toda a minha empresa. E a partir dali eu ir equilibrando isso para que tudo funcione de forma a não empacar num ponto da empresa, dentro de um setor da empresa, mesmo que vocês sejam todos os setores. Bom, eu tenho um ótimo produto, mas eu tenho um problema de venda. Bom, então eu não vou vender esse produto. Então eu tenho que focar num processo ou numa estratégia de venda que vai vender esse produto que está muito bom, porque eu preciso daí comunicar ele melhor, porque eu preciso chegar ele em outras pessoas, porque eu preciso estar em outros canais de venda. E aí, N questões. Isso de resolver essa estratégia pode ser utilizado dentro dessa metodologia que eu estou passando para vocês. Mas o que eu quero dizer para vocês é assim, ó, a gente sempre vai ter um produto mais adequado ou menos adequado. Perfeito nunca. Então ele sempre pode melhorar. Uma das coisas daí que eu considero indispensáveis para que a gente consiga avançar dentro de um briefing a partir de um problema de projeto da minha empresa é análise de similares, que seria basicamente nós termos repertório. Por exemplo, eu estou sempre pesquisando de roupa de bebê. Sempre. Só que não significa que eu vá fazer tudo. Então eu vou estocando isso em pastas, eu vou guardando isso na minha memória, na minha cabeça mesmo, quero dizer. Quando eu vou para algum lugar e eu vejo algo interessante, eu observo como aquilo funciona, porque é natural quando nós temos algo e nós vivenciamos dentro da nossa empresa constantemente a experiência com um produto, ouvimos o nosso cliente, a gente vai ter um entendimento muito maior sobre o nosso produto. É por isso que, por exemplo, eu, Arthur, não posso dar uma opinião de dentro da sua empresa. Eu tenho que capacitar você como empresária para que você, dentro da sua empresa, consiga compreender qual que é cada um dos pontos dentro da tua empresa que precisam ser melhorados. Mas eu não posso fazer isso, porque eu não tenho a mesma visão que tu tem. Então, o repertório aqui é muito importante. Isso pode ser utilizado para análises similares, mas independente de eu ter um repertório amplo, eu sempre vou atrás de análises similares. Bom, eu preciso criar um processo, então eu preciso pesquisar sobre esse processo que eu vou criar. Como que outras empresas fazem? Será que alguém no YouTube já postou alguma coisa sobre um processo similar? Será que alguém tem algum blog que fala sobre um processo similar? Será que alguém tem lá uma dica? Será que existe algum curso? Será que existe algum conteúdo na internet? Ou uma pessoa que eu posso conversar que vai me auxiliar a entender como que funciona o processo dela? Ou quais são os processos que ela conhece, para que a partir dali, então, eu consiga pegar aquele processo e ter uma base já para que eu possa criar
aquilo tudo. Então, aqui a gente está falando de coisas conceituais, tá? Dentro desse primeiro momento que a gente está criando o briefing, nós estamos dentro de um projeto que eu chamo de projeto, ainda ele está dentro da fase conceitual, desculpa, ele ainda está na fase informacional. Eu usei o termo errado. A gente chama aqui de uma parte informacional, porque aqui, na verdade, o que eu estou fazendo é pegando várias informações. E a partir de todas essas informações, informações que eu já tenho sobre a minha empresa, informações sobre o que eu tenho sobre o mercado, informações do que eu tenho sobre o que outras empresas fazem, que outras pessoas que estão no mesmo momento que eu estão fazendo, ou em momentos mais à frente fazendo. Então, aqui eu estou buscando sempre a questão relacionada ao projeto informacional, a uma compilação de informação suficiente para que depois eu consiga, a partir dali, ter um ponto de comparação. Eu preciso sempre saber para quem que eu estou desenvolvendo, por que que eu estou desenvolvendo, para que finalidade eu estou desenvolvendo, e também já é o momento de se pensar, realmente eu preciso desenvolver isso? Porque talvez eu não precise desenvolver isso nesse momento. Então, aqui é um momento que a gente tem que fazer perguntas, é um momento de muitas perguntas. É um momento que a gente tem que questionar tudo. Tudo. Todas as formas de questionar algo que vocês puderem, vocês têm que questionar aqui. Por que é feito assim? Por que é assim? Porque aqui é um momento de informação. Então é um momento que eu busco os porquês. Os porquês desse problema. Quais são as causas desse problema que eu quero resolver? Da onde que ele surge? Como é que eu posso, de repente, buscar similares que vão ajudar a resolver isso? Né? Então aqui é uma fase informacional, eu preciso fazer várias perguntas. É possível resolver esse briefing com algo que eu já possuo na empresa? Por quê? Essa aqui é a coisa que eu deixo por último nessa etapa. Tá? Por quê? Porque às vezes a gente tem um problema e no final das contas, quando a gente começa a entender tudo que envolve aquilo lá, aquele problema de projeto, aquela necessidade que a gente tem dentro da empresa, aquela necessidade do meu consumidor final, aí eu posso chegar num ponto de, bom, peraí, vamos reanalisar aqui, será que eu já não tenho isso dentro da minha empresa? Será que eu posso repensar alguma coisa dentro da minha própria empresa que eu consiga resolver de forma fácil e mais rápida, de forma mais... a economizar um tempo, né? Economizar tempo para que eu possa fazer outras coisas. Então aqui a gente está falando de otimização, na verdade, sempre quando a gente está falando de melhoria de produto, de processo. Otimização. Ou melhorias, né? Mas então nesse ponto aqui eu preciso começar a fazer eu preciso encerrar essa etapa fazendo essa pergunta. É possível resolver esse briefing com algo que a minha empresa já possui? Porque talvez eu já possua, talvez eu já tenha a resolução dela pronta. E eu não tinha me dado conta disso antes. Mas agora que eu já compilei várias informações, eu já entendi tudo que eu tinha para entender aqui. Então agora eu faço esse questionamento. Será que a minha empresa já tem isso? Bom, aí depois a gente vai entrar na segunda parte, que é o que eu chamo de processo criativo cabeça nas nuvens. Por que cabeça nas nuvens? Porque eu acredito muito nesse processo de que primeiro nós temos que colocar a nossa mente nas nuvens para depois a gente pisar no chão. Mas não adianta a gente querer pisar no chão antes de primeiro sonhar. Primeiro a gente tem que sonhar, depois a gente concretiza as coisas. As coisas elas sempre vão, na nossa mente, sair do mundo abstrato para entrar no mundo concreto. Então, eu sempre preciso colocar minha cabeça nas nuvens primeiro. Eu tinha um professor que ele dizia, cabeça nas nuvens e pé no chão, assim que o designer deve ser. Assim que um gestor deve ser, porque a gente tem que ter um momento onde a gente vai criar, onde a gente vai imaginar, onde a gente vai trabalhar essa visão que muitas vezes a gente não tem todo o processo de como a gente vai executar, mas não importa, porque aqui nessa etapa de processo criativo na cabeça nas nuvens, diferente da etapa anterior, eu não posso questionar. Tá? A ideia aqui é não questionar. Aqui até eu coloquei assim, aqui não existem leis da física ou limitantes. No mundo da imaginação, o utópico pode ser real e o impossível é possível. Tá? Porque aqui eu não tenho que arranjar empecilho. Porque no primeiro momento, eu tenho que questionar. Ah, e aqui vem um parênteses. No primeiro momento, eu tenho que questionar. Não julgar. Questionar. Tá? Depois que eu questiono, aí eu me liberto de tudo aquilo que eu possa questionar ou julgar. E agora que é o momento de liberar a nossa imaginação. Ah, eu trabalho com um processo, ou com um produto específico, mas eu preciso já pensar que o meu produto ele não vai conseguir ser feito ou vai conseguir ser feito. Isso é depois. Depois. Sigam aqui o processo.
Primeiro, questionamentos, desenvolver um novo produto, qual é o meu briefing, o que que eu preciso fazer, nananã, o que que eu preciso, para que eu preciso desenvolver, entender meu cliente, entender o processo, entender o consumidor, entender o colaborador dentro da empresa, dentro do processo que ele está com dificuldade, que eu tenho que otimizar. Primeiro aqui é entender, tá? Não julgar. Depois, no processo criativo, liberta a mente. Aí então vem brainstorm. Dentro do brainstorm, às vezes a gente fica com medo de anotar uma palavra. Gente, brainstorm, não dá para ter medo de anotar a palavra. Eu tô lá numa linha de raciocínio anotando várias palavras no brainstorm, daqui a pouco vem uma coisa idiota na minha cabeça. Anota a coisa idiota, porque às vezes a coisa idiota é o que vai fazer a gente fazer com que o nosso produto tenha um plus a mais que a gente nem imaginava. Mas é uma questão de sequência. Tudo que brainstorm não é julgamento. Tem gente que, eu não vou falar isso no brainstorm porque na verdade isso não tem sentido quando a gente está fazendo com outras pessoas. Fala tudo, anota tudo. Anota tudo. Até o que não faz sentido. Até o que é engraçado, até o que é estranho, até o que parece idiota. Porque o que parece idiota muitas vezes é ali naquele que parece idiota que eu já achei um monte de solução para minha empresa. Quem fazia muito isso era a minha irmã. A minha irmã uma época trabalhou comigo. A Bárbara, ela é pedagoga, ela trabalhou na parte de, tanto me auxiliando na parte de desenvolvimento de produto, quanto também na parte de processos. Porque ela já tinha alguma experiência dentro de empresas em pedagogia empresarial. E aí, quando ela estava trabalhando comigo, às vezes ela me dizia assim, eu tive uma ideia, mas eu acho que ela é meio idiota. Eu vou ser muito sincero, todas as ideias que ela falou isso, e depois ela me disse a ideia, aquilo me deu um clique e fez que eu conseguisse desenvolver um processo ou melhorar o meu produto de uma forma que eu não imaginava que eu poderia. Então, assim, não existem ideias idiotas nessa fase. Não existem. A gente tem que aceitar todas, tem que liberar a mente. E se a gente fica controlando o que vem na nossa mente, a gente não consegue liberar ela. Então aqui, brainstorm anota tudo. Pega uma folha ou pega o computador e tudo que vier na cabeça ali, ou digita numa listagem, abre o bloco de notas, abre o Word, abre o Excel, não sei, qualquer coisa. Pega uma folha de papel, anota tudo que vem ali. Tá? E daí, a partir disso, depois a gente vê o que a gente faz. Depois a gente descarta as coisas que forem idiotas. Mas, nesse momento, não tem nada idiota. Não tem que julgar nada, tá? É só liberar a mente. Depois disso, daí a gente tem que utilizar processos criativos que permitam explorar o seu lado criativo. Aqui eu coloquei assim, vocês conhecem algum processo criativo? Se vocês conhecem, é isso que eu falei. Essa ferramenta que eu estou dando para vocês aqui do Okami, ela é uma ferramenta que daí vocês vão utilizar dentro dela várias técnicas. Se vocês têm uma técnica de explorar o processo criativo de vocês, usem essa técnica, tá? Usem essa técnica porque vocês já estão adaptados a ela. Se vocês já estão adaptados a ela, juntando com uma técnica que é mais fluida, vocês vão fazer as coisas de forma natural. E principalmente no processo criativo, a gente precisa, para soltar as ideias, que seja algo que nos pareça natural, tá? Porque senão fica aquela coisa muito engessada. Não, tem essa regra, eu não posso fazer assim. No brainstorm eu não posso fazer assim. Não tem regras aqui. Aqui são ideias, são eu jogar minha mente pro universo, abrir a minha mente, expandir a minha consciência para que eu consiga, então, fazer uma coisa realmente diferente e inovadora. Essa parte aqui, então, é isso, gente. Mas assim, é muito importante que vocês compreendam. Não limitem, não julguem, não questionem nenhuma ideia que vem na cabeça. Processo criativo é processo criativo e a criatividade ela tem que fluir. Essa parte aqui de processo criativo, cabeça nas nuvens, é isso. Ok, então agora a gente vai para a análise de viabilidade, que daí eu chamo de pés no chão. Bom, antes a gente estava com a cabeça nas nuvens, agora então eu coloco os meus pés no chão para que eu consiga fazer toda essa análise. E daí aqui sim. Aqui eu vou basicamente ser aquele advogado do diabo, que as pessoas dizem, que é questionar. Aqui eu tenho que questionar. Primeiro eu estava com a minha consciência lá na primeira etapa dentro de um processo investigativo, tá? No processo criativo eu estava num processo de criação, soltar o meu lado intuitivo. Agora, aqui, nesse processo aqui de análise da viabilidade, pés no chão, aqui eu tenho que ser racional. Racional, tá? Lógica. Por quê? Porque agora sim eu vou pegar todas aquelas ideias, todas aquelas coisas que eu imaginei, que eu desenhei, que eu criei, que eu peguei lá a massinha de modelar e testei. Tudo aquilo que eu fiz, agora aqui eu começo a pensar, ok, como é que eu vou colocar isso aqui em prática? Isso dá para ser colocado em prática? Isso aqui não dá para ser colocado em prática. Será que eu coloquei fora todo o meu processo criativo? Não. Porque agora é a fase da gente começar a pensar, se eu não posso colocar essa ideia louca em prática, como que eu posso adaptar ela para colocar ela em prática?
Ah, eu não posso usar parafina, mas será que eu posso usar outro material? Ah, eu imaginei fazendo isso aqui com papelão, papelão não vai funcionar. Mas será que tem algum outro tipo de papel, algum outro material que eu possa fazer isso? Então aqui é a gente começar a questionar e trazer para a matéria. É trazer todas essas ideias. Por exemplo, lá no processo criativo eu me imagino voando, eu quero voar e tudo mais. Agora aqui na análise da viabilidade será que aquelas formas que eu pensei que eu poderia voar, eu vou conseguir colocar em prática? Se não, quais são as coisas similares que eu poderia utilizar para voar? É isso. Porque existem as leis aqui da física agora. Lá não existia. Aqui agora existe, porque aqui eu estou com a mente racional. Então, seguindo lá. Análise da viabilidade. Consigo executar isso? Como posso executar? Aí entra aqui. Pesquisar materiais, pesquisar recursos, pesquisar mão de obra, pesquisar a questão de maquinários necessários. Será que eu posso terceirizar isso? Será que eu mesmo vou fazer? Eu conheço algum lugar que faça isso? Onde é que é esse lugar? Ah, eu vou entrar em contato com esse lugar. Aí aqui eu vou começar a ver já a questão de custos. Bom, eu posso fazer com esse material, mas esse material aqui ele é bem caro. Será que tem algum material similar que eu posso fazer que não vai baixar de repente a qualidade? Bah, esse outro material aqui que eu descobri, ele é um material muito mais interessante, porque olha só, ele é muito mais barato e o produto vai ficar muito parecido. Então eu, de repente, posso trocar esse outro material que eu pensei por esse. Aqui eu vou começar a trazer tudo de novo para a realidade. Eu vou questionar aqui também, mas eu já vou também tentar ver quais são os problemas dentro dessa execução desse produto que eu posso ter. Como é que eu vou pilotar isso? Né? Se é um processo, quais vão ser as tarefas de cada um? Será que aquela pessoa dentro da empresa, desse ciclo de tarefas, desse processo, ela vai ter as competências necessárias que ela precisa para assumir essa responsabilidade de fazer esse processo? Como que vai funcionar a comunicação entre um colaborador e outro, ou entre eu e um outro colaborador dentro desse processo que eu estou desenvolvendo? Então aqui é a gente testando. Tá? Aqui é a gente pilotar, aqui é pilotar no sentido de fazer uma amostra, fazer uma peça piloto, ir testando. Eu preciso testar os materiais, porque de repente aquilo que eu pensei não vai rolar. O processo que eu tinha pensado, eu tenho que ver se o programa, o meu sistema, o site, se eu consigo adaptar isso com aquilo lá, se vai ter conversa, se eu consigo integrar uma coisa com a outra. Então aqui, na verdade, eu começar a entender quais são as leis limitantes dentro dessas soluções que eu tenho. E dentro dessas soluções que eu tenho, eu posso descartar daí algumas dessa lá do processo criativo. Descarto algumas coisas, trago outras que eu imaginava que não seriam, que seriam as ideias idiotas, de repente, justamente porque aquelas lá elas vão me servir. Junto mais de uma daquelas ideias que eu fiz lá no projeto criativo. Então aqui é isso, tá? Aqui é um processo racional, né? Então eu já sei qual. Primeiro eu investiguei, depois eu acabei entrando dentro desse espírito mais intuitivo e mais criativo. Aqui eu trago para o racional para começar já a trazer aquelas ideias para a realidade. Mas ela ainda faz parte de um projeto, eu ainda não coloquei ela de fato no mercado. Eu não coloquei ainda ela em execução. Eu estou testando, eu estou pilotando, eu estou ainda, né, pesquisando materiais, os meus recursos, maquinário, o que eu tenho que comprar de maquinário, enfim. Aqui daí são várias coisas relacionadas a isso que a gente entende como mundo concreto e lógico para trazer essas ideias para cá. Depois eu vou para a parte de planejamento, tá? Que daí, sair da fase lá de análise da viabilidade, pés no chão, bom, agora eu tenho que planejar. Agora eu tenho que começar a entender que aquilo que eu investiguei, e observei e investiguei, aquilo que depois eu trouxe para o mundo criativo, depois eu passei pela análise de viabilidade num aspecto racional. Agora eu tenho que começar a abrir caminho nessa floresta. Agora eu tenho que começar a limpar entender como é que eu vou limpar esse mato para abrir essa estrada, para traçar essa rota. Então aqui é o planejamento. Aqui já são perguntas que daí eu vou fazer, como por exemplo, quanto que eu vou ter que investir para fazer isso agora? De fato. Agora é a parte de fazer a planilha, por exemplo. Quanto que eu vou ter que investir? Eu vou ter que comprar maquinário? Que maquinário vai ser esse que eu vou comprar? Quanto tempo eu vou ter de retorno? Né? Porque se eu tenho que comprar uma máquina, então quanto tempo eu vou demorar para ter de retorno se eu vender esse produto, pensando quanto que eu já tenho que vender nesse produto.
como que eu vou divulgar esse produto, né? Como que eu vou expor esse produto? Como é que eu vou mostrar ele lá nas redes sociais, por exemplo? Eu vou fazer patrocinado, é um produto que de repente eu vou encaixar no meu mix de produto, como é que ele vai se encaixar lá dentro? Como é que eu posso fazer de repente esse produto se misturar com outros produtos dentro do meu mix de produto? Como que eu vou expor no sentido de vou fazer uma feira? Como é que eu vou expor esse produto na feira para chamar atenção, para as pessoas que já compram de mim quando cheguem lá, elas já vejam isso, elas já vejam esse lançamento. Então, aqui é eu começar a planejar para que eu saiba que isso que eu estou fazendo vai dar certo. Vai ter que ter plano B, vai ter que ter plano C, a gente vai ter que ter vários planos aqui para entender qual que é o melhor caminho para seguir. Tá? Porque o que acontece? Ali eu não sei se, até eu não tinha falado isso aqui antes, ali eu não sei se vocês viram, mas tem umas flechas que fazem assim, né? Por que aquela flecha ali? Porque em todas as etapas que tem essa flecha aqui, significa que eu posso voltar para a etapa anterior para remodelar alguma coisa ali. Para repensar alguma coisa. Bom, eu estou aqui no meu planejamento, mas eu percebi que tem coisas lá da análise de viabilidade que eu ainda não coloquei em prática. Ou eu não tinha pensado, melhor dizendo. Então eu volto para a análise da viabilidade. Ah, mas daí eu tô ainda, de repente, lá na fase da análise da viabilidade. Bom, talvez me ocorreu com uma ideia que, de repente, eu não tinha pensado antes. Bom, então, volta para a parte de processo criativo. E a gente pode voltar quando a gente precisar. Então, de novo, não é para ser um processo mecânico, tá? Não é para ser um processo mecânico. Ele é para ser fluido. Isso tem que ajudar vocês, não tem que limitar vocês. Então, aqui, é isso que eu estou falando. A gente pode voltar para a etapa seguinte. Quando que eu não posso voltar para a etapa seguinte? Na próxima. Que daí na próxima, sim, é o lançamento. Porque o que eu quero dizer ali não é a etapa de lançamento, porque ali no lançamento é a ideia que eu ainda estou planejando esse lançamento para conseguir, então, colocar isso no mercado, né? Mas depois que eu faço o lançamento, que eu quero dizer, aí não volto atrás. Porque daí se eu tive que contratar um terceiro para já fechei um contrato, eu tive que contratar um terceiro para ele produzir 100 peças daquele produto, ou se eu já comprei tanto de matéria-prima que vai durar um tempão ainda para eu fazer aquele produto, agora não dá mais para voltar atrás. Porque agora eu já lancei, eu já gastei tempo. Eu já gastei, de repente, em marketing, eu já gastei... Porque aqui, assim, às vezes a gente não percebe, mas assim... eu não pago alguém de marketing, eu não pago nenhuma empresa de marketing, não tem ninguém trabalhando com marketing na minha empresa. Mas vocês pagam marketing. Tem gente que me diz assim, esse marketing é completamente orgânico. Eu não acredito em marketing orgânico. Sabe por que eu não acredito em marketing orgânico? Não pelo menos da forma como as pessoas fazem. Porque normalmente o marketing orgânico dá essa ideia de que eu não paguei por aquilo ali. Mas é claro que a gente pagou por aquilo ali. Bom, mas foi uma pessoa que indicou o meu produto, eu não paguei por aquilo ali. Claro que tu pagou por aquilo ali. Tu investiu tempo desenvolvendo aquele produto para as pessoas gostarem dele e te divulgarem. Tu tá passando por esse processo aqui. Se tu perdeu tempo desenvolvendo um produto, tu investiu esse tempo desenvolvendo um produto, então, na verdade, o marketing, ele, na verdade, não está sendo de graça. Porque vocês gastaram tempo pensando naquilo. Mas na verdade foi só uma postagem que eu coloquei lá no Instagram e daí as pessoas elas vieram e compraram. Mas tu perdeu tempo fazendo aquela postagem. Isso é dinheiro. Então tu pagou por aquilo ali de alguma forma, mesmo que tenha sido feito por ti mesma. Mas mesmo assim pagou. Então assim, eu não acredito em marketing pago e marketing orgânico, que nem a gente se divide. Eu posso diferenciar o marketing pago dos marketings que eu coloquei anúncio. E os orgânicos das coisas que eu não coloquei anúncio, que elas estão lá sendo trabalhadas. Mas, por exemplo, dentro da minha empresa eu estou pagando uma pessoa para fazer isso. Ele é pago igual. O marketing sempre é pago, tá? Então, assim, pode ser que ele seja patrocinado. Então, eu uso esse termo, inclusive marketing pago, para patrocinados. E o orgânico para quando a gente faz algo dentro da empresa. Eu uso essa terminologia. O que aqui eu estou falando para vocês é, cuidem porque essa terminologia ela pode enganar. Porque se eu entendo que o marketing orgânico ele é um marketing de graça, então, na verdade, eu não entendi ainda o conceito. Eu quero que vocês entendam esse conceito. O marketing orgânico, ele é pago. Ele sempre vai ser pago. Porque vocês investiram tempo para desenvolver alguma coisa dentro da empresa de vocês. Vocês investiram tempo para falar com uma pessoa que ela depois divulgou. No atendimento dela, conversando com ela, proporcionando uma experiência para ela, sempre é pago. Vocês sempre pagaram de alguma forma. Bom, aí nesse planejamento a gente vai pensar em tudo que a gente precisa para colocar esse produto no mercado, para transformar essa ideia que eu consegui trazer para a realidade, para o concreto,
para lançar ela dentro do mercado, tá? Se é um processo dentro da minha empresa, eu já investi, eu já treinei as pessoas para executar essa tarefa, né? Então ela já foi lançada, que nem eu disse ali. Não dá para voltar atrás depois que a gente lança. Até o lançamento dá. Até o último momento da gente definir assim, vai ser lançado, vamos fazer, bater um martelo, aí dá. Mas depois disso já não dá mais. Claro, né? Dentro dos. Talvez tenha algum caso ou outro que não, mas em geral, depois do lançamento, a gente não tem mais o que fazer. Por isso que é sempre bom pensar muito. Por isso que lá na fase de análise da viabilidade, eu tenho que ser o que eu falei ali, o advogado do diabo. Por quê? Desculpa o termo, mas é o termo que a gente usa assim pra, tipo assim, eu preciso achar problema. É a etapa que eu tenho que achar problema. Se vocês querem julgar um negócio em um momento dentro desse ciclo, é aqui. É ali que eu tenho que achar problema. Principalmente. Tá? Então, quanto mais problemas vocês acharem dentro de um desenvolvimento de produto, melhor. Dentro da faculdade, às vezes, numa cadeira de projeto, sempre tinha uma pessoa que ela botava problema em tudo. Quando a gente estava no grupo, por exemplo, desenvolvendo. Eu tinha que formar lá um grupo para desenvolver a partir de um problema de projeto que o professor ele nos entregava, fictício, mas que era o problema que a gente tinha que trabalhar em cima. Sempre tinha uma pessoa no grupo que botava problema em tudo. Isso, no final das contas, dependendo de como a gente compreende isso vale ouro. Porque é melhor a gente perceber um problema antes do que depois que a gente já produziu 100 peças, que a gente já investiu no maquinário, depois que já fez um monte de coisa. Depois que investiu, não tem mais o que fazer. Então, o melhor é pensar em todos os problemas. Da mesma forma que eu soltei a minha imaginação, depois eu tenho que pensar em todos os problemas. Porque, assim, até uma das coisas que eu acho que é legal também de comentar com vocês. Às vezes, eu vou ver que tem vários problemas numa solução que eu achei. Porque, de novo, como eu falei lá no início, nada é perfeito. Só que esses problemas que existem, eu saber que eles existem é, inclusive, importante, caso eu aceite eles dentro do meu produto, é importante que quando der algum problema, eu já sei quais são as minhas fraquezas e eu sei onde eu preciso melhorar. E daí, isso vai entrar na matriz SWOT, que é uma coisa que a gente pode falar mais pra frente. Voltando daí para a nova etapa ali do desenvolvimento de produto. Aí, depois que eu lanço o produto, o que eu tenho que estar atento? E isso aqui, na verdade, a gente tem que estar sempre atento, tá? Essa etapa aqui, na verdade, na minha opinião, ela nunca acaba. Ela está ali naquela etapa porque, pensando nessa linha de raciocínio, é ali que ela tem que estar. Tá? Que é analisar através de feedbacks de clientes. Lembra do que eu falei lá na aula? As informações que os nossos clientes nos passam, elas valem ouro. Elas valem mais do que dinheiro. Sempre. Quando um cliente de vocês dá informação para vocês, acolham aquilo da melhor forma possível. Registrem aquilo. Guardem aquilo na mente de vocês, façam aquilo marcar na mente de vocês, para que nas próximas vezes que vocês rodarem de novo isso, vocês solucionem os problemas dos clientes de vocês. Compreendendo os clientes de vocês, vocês vão achar formas deles se identificar com a tua marca. E aí é aquilo que eu falei, a tua marca vira autoridade, tu vira autoridade para os teus clientes. Então, isso é muito importante de vocês lembrarem, tá? Essa etapa aqui ela é a mais importante de todas, na minha opinião. Dentro da nossa empresa como gestores, eu quero dizer. Porque nem sempre eu, como gestor, vou ser a pessoa que vai desenvolver o produto. Então, nem sempre eu vou ser o melhor, por exemplo, lá no processo criativo de cabeça nas nuvens. Mas aqui, no analisar feedback de clientes, observar se eu estou indo no caminho certo e como está sendo essa absorção do meu produto, como está sendo essa absorção do meu processo, a eficiência desse meu processo, como está sendo a absorção disso pelos meus colaboradores. Isso tem que estar sempre sendo feito, tá? Analisar dados, registrar a opinião de cliente, entrevista com o cliente, caso vocês façam em algum momento uma consultoria para saber o público, para reposicionar a marca, qualquer coisa nesse sentido. Porque daí depois o que eu vou fazer? Depois de analisar o feedback dos clientes, depois de observar se eu estou indo no caminho certo, se aquilo que eu planejei está funcionando, se ele está sendo absorvido da melhor forma possível esse produto ou esse serviço, depois disso, depois de analisar tudo isso, a gente volta a girar essa roda, entrar de novo nesse ciclo para, bom, então tá, meus clientes falaram isso, nananana, porque daí o que acontece? Eu já estou nessa etapa de analisar o feedback dos clientes depois do lançamento ali na folhinha, eu já estou de novo aonde? Escutando e analisando para que eu consiga ter novamente o compilado
de informações que eu preciso para entender qual é o meu problema de projeto, para entender quais são as coisas que eu tenho que solucionar na minha empresa. Bah, teve uma coisa lá no produto que eu não vi que tinha dado errado e agora tem que solucionar, porque os meus clientes estão me dando esse feedback. Ou porque eu percebi quando eles usam que não ficou muito bom tal coisa. Bom, então agora roda tudo de novo. Pegando já de novo essa questão do projeto informacional ali, que depois daí a gente vai levar para esse processo criativo, para análise de viabilidade, que daí a gente vai chamar de projeto conceitual, e daí sim é o conceitual. Que daí é a concepção desse produto, desse processo. Coisa que eu coloquei lá embaixo, tá? Nessa metodologia aqui. Atenção! Eu vou ler para depois eu explicar para vocês. Atenção aos gargalos, entre parênteses, perdas de recursos, como tempo, matérias-primas, energia, etc. Recursos mal utilizados são gastos, recursos bem utilizados são investimentos. Por favor, para aqueles que são perfeccionistas demais, para aquelas que são perfeccionistas demais, a gente precisa ter um momento que a gente diz assim, esse produto ele tá bom para eu já colocar para eu já testar ele. De novo, não vai ter um produto perfeito. Não vai ter, porque senão a gente vai ficar ali, fica um mês, fica 2 meses, e aquele produto nunca tá bom, e eu olho para aquele projeto, para aquela coisa que eu tô tentando ali fazer, e ela tá sempre com problema. Não. Isso é perda de recurso. Esse produto ele tá numa condição que ele tá bonito. Eu tenho que ver como é o meu cliente, não como eu. Eu não sou o artista que está achando problema na obra. Não, eu tenho que ver como é o meu cliente. Esse produto ele vai ser eficiente para o meu cliente porque ele precisa para resolver o problema dele, para suprir a necessidade dele. Bom, então tá, eu já vou colocar esse produto no mercado. Porque daí depois que esse produto está no mercado, e daí eu faço um lançamento, mas eu faço menos. E daí eu tô testando ele no mercado. Porque os produtos eles sempre estão em fase de teste, se a gente for analisar dessa forma. Eles sempre estão. A Concuca ela tem os mesmos produtos. Vários dos produtos da Concuca eles já existem há mais de 4 anos. Vários deles. E eu ainda estou testando eles. Ainda sempre tem uma melhoria para fazer. Quando eu faço uma nova produção, eu coloco lá uma melhoriazinha. Às vezes é um centímetrozinho aqui na calça, às vezes é uma coisinha assim aqui do material, às vezes é um tipo de costura. Mas sempre tem. Sempre tem. Por quê? Porque eu estou sempre girando isso dentro da minha empresa. Ah, o processo lá de separação começou de um jeito, a gente testou, tá funcionando. Roda de novo ali para achar soluções para os problemas daquele processo. E daí aquele processo, ele vai sendo aprimorado. Por isso que o nome disso aqui é o método esse método aqui eu chamo de método de melhoria contínua e desenvolvimento de novo serviço ou produto. Tá? Porque ele é uma melhoria contínua. E isso sempre tem que fazer parte da nossa empresa, essa melhoria contínua. E a gente sempre pode achar formas de poupar recurso, diminuir resíduo. Por quê? Por questões de sustentabilidade, por questões de diminuir os custos internos da empresa, para que eu aumente a minha lucratividade. Então, o meu problema de projeto lá pode ser, eu quero aumentar a minha lucratividade. Bom, então tá, se o meu problema de projeto é aumentar a minha lucratividade, então quais são os pontos que eu sinto que a minha empresa está tendo gargalos? Está tendo esses gargalos está perdendo esses recursos de forma indiscriminadamente. Bom, então, começa ali, pegando os dados, observando, passa por tudo de novo, melhora os processos dentro da empresa. Vai chegar no final com várias coisas que a gente vai testar para conseguir resolver aquele gargalo. Tá? Isso tem um método que a gente chama de TOT. Testa, opera e testa, opera, testa, opera. É o TOT, mas ele é com 3 pontinhos depois. Porque a gente está sempre testando e operando, testando e operando. Né? O produto eu já desenvolvi e tudo mais, então eu testo. E daí depois a gente coloca na operação e testa de novo e vai assim vai indo. Então é testa, opera, testa, opera. A gente está sempre nesse processo que eu chamo de... É um processo, na verdade, de feedback, né? Porque é um processo onde eu desenvolvo algo, eu testo aquilo, eu reanaliso aquilo e a partir dessa reanálise eu faço melhorias em cima daquilo ali. Gente, por hoje é isso. É isso que eu queria ter dado lá naquela aula. E eu espero que esse conhecimento dessa metodologia ele seja muito útil. Apliquem nas empresas de vocês.
eu tenho certeza que ele vai ter resultados muito bons, porque não tem como a nossa empresa ir mal se nós estamos atentos tendo essa visão, essa observação, essa análise sobre a nossa empresa, fazendo o nosso papel intuitivo dentro dela, usando a nossa criatividade para resolver os problemas, analisando friamente as nossas ideias para racionalmente compreender o que vale a pena e o que não vale a pena dentro da nossa empresa. Tá? E se a gente consegue ali no planejamento traçar um modelo um cenário e criar uma rota para a gente chegar onde a gente quer, não tem como a nossa empresa ir errado se a gente usa esse método tendo em mente que a gente tem que ter todas essas etapas bem construídas, constantemente repassando por todas elas. Por hoje é isso. Bom trabalho para todas vocês e a gente se vê no próximo encontro.